Olá, aluno, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Seminário Interdisciplinar e muito bacana porque nessa disciplina ela dá a oportunidade da gente ver vários assuntos aí que ficou sem um aprofundamento maior durante as aulas, né? Então, o tema da aula de hoje é bem bacana e espero que vocês gostem, trata das construções sustentáveis. E é um assunto aí muito polêmico, muito discutido, porque nós temos aí uma série de atividades aí ligadas a esse setor. Então, a gente vai ter uma oportunidade aí de ver vários aspectos sobre esse tema. E observe na tela que nós temos aí o contato do Rodrigo, o contato do tutor para quem for acessar aí o Skype. E na aula de hoje, então, a gente tem vários aspectos, como eu estava dizendo, desde a questão conceitual, do que vem a ser uma construção sustentável, e os aspectos aí relacionados a ele. E a gente ouve muito falar, nossa, mas uma construção sustentável, o que está relacionado? Tem várias coisas relacionadas, né? Desde a escolha do material, né? O material que se escolhe, um material de baixo impacto ambiental. Tem a questão da geração de resíduos sólidos, né? Uma obra considerada sustentável, quando ela tem um planejamento de gestão de resíduos sólidos aí da construção civil e que muitas vezes é possível que os resíduos sejam aproveitados na própria obra. A questão da organização de um canteiro de obras, né, onde você tem uma previsão, uma organização de locais para armazenamento, onde você sim vai ter uma grande vantagem nisso, porque você tem todo o aspecto de sustentabilidade. Quando você tem uma obra organizada, você tem locais definidos, né? Você tem um local definido para recebimento de material, um local definido para o armazenamento, e você tem todos os procedimentos adequados para esse armazenamento também. Então é importante que todos esses aspectos aí ligados a um gerenciamento de uma obra, ele tenha o foco na questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade, quando a gente ouve muitas vezes só falar sobre a questão da sustentabilidade ambiental, mas quando a gente trata da cadeia da construção civil, o aspecto ambiental ele é um deles, mas não somente ele. Nós temos o aspecto econômico, o aspecto social, que também é muito importante. Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas professora, o que tem a ver o aspecto econômico? A gente está falando de sustentabilidade. Quando a gente vê a representatividade que tem a cadeia da construção civil, e o seu impacto no PIB brasileiro, então a questão da produção é muito forte na indústria da construção civil e isso tem um impacto direto na economia de um país. Então a gente vê quando um país ele começa a entrar em crise, onde começa a parar, já para a questão da construção civil, aumenta o número de desempregos, né? Então é uma questão de uma dimensão econômica muito forte. Então, nós trabalhamos uma área onde a gente tem essa relação direta, com impacto direto na evolução e no desenvolvimento econômico aí que o país está vivendo. E uma dimensão econômica aí é muito forte, porque a indústria da construção civil, ela gera muito emprego, né? Então, são muitas pessoas empregadas aí em todo elo. Então, a gente tem, quando a gente fala aí, da dimensão social e da geração de emprego, a gente pensa logo numa obra e que realmente emprega muita gente. Mas não é só aí. Para que uma obra seja executada, você tem a indústria da construção civil aí, para fabricação de portas, né, de esquadrias, portas e janelas, pisos, materiais de revestimento, tintas, as ferramentas que vão ser utilizadas, todos esses materiais são fabricados e estão empregando, né, pessoas. Então, veja a dimensão que tem esse setor. Esse setor é importantíssimo, né? Então, sobre vários aspectos. Então, é importante que a gente tenha esse olhar aí e a gente saiba a importância. Então, quando a gente pensa em construção sustentável e a gente vai pensar, por exemplo, na escolha de um material, nossa, é muito importante que a gente pense assim, do que foi constituído esse material? Quanto tempo ele levou para ser feito? O que ele necessitou de matéria-prima em relação à água, em relação à energia, né?
para que ele pudesse ser confeccionado. E depois, durante o seu transporte, né, quanto que foi desprendido de energia para transportar determinado material de um local para outro. Então, são vários aspectos. Quando a gente fala de material, e a gente fala o seguinte, quando uma obra ela é realizada e já desde a sua concepção pensado e na utilização de materiais que eles são confeccionados ali naquela região, é claro que o que vai se necessitar de transporte vai ser muito menos do que você ter que trazer um material muito distante do local da sua obra. Então, essa escolha já é importantíssima e esse aspecto dessa identificação dos materiais regionais, ela é muito importante. Então, esse aspecto de sustentabilidade, quando a gente fala dentro da construção civil, são vários aspectos, né? Então, entra desde a questão da capacitação, da qualificação do profissional, porque a construção civil, nós sabemos que nós temos profissionais com diferenciados graus de qualificação, mas no geral a qualificação da mão de obra ela não é tão boa no nosso país e existe muito a questão da informalidade, né? Muitas pessoas que nem foram qualificadas para trabalhar na construção civil, elas estão trabalhando e realizando um serviço que muitas vezes ela não tem o conhecimento. E isso vai causar o quê? O não atendimento às normas técnicas e um prejuízo da qualidade daquele serviço e do produto final que será entregue ao cliente. Então, é uma preocupação muito grande em relação a esse aspecto. Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade na construção civil, são várias questões, né? E a gente vai estar abordando aqui questões relacionadas também a questão do ambiente construído, a qualidade do ambiente interno. Então, aí entra a questão de conforto. Uma edificação, por exemplo, onde ele foi concebido pensando estrategicamente na localização e na escolha de janelas, por exemplo, que elas estão localizadas de tal forma que ela permita uma corrente de ar dentro do ambiente interno daquele local, ela vai precisar mais ou de menos instalação de ar-condicionado? É claro que muito menos. Então, um projeto inteligente, muito bem elaborado, que leve em consideração o clima daquela localidade, ele vai ter, é claro, um desempenho com relação a conforto térmico, muitas vezes a conforto acústico também, muito melhor. Então, é importante que o profissional esteja atento a essas questões que vão muito além do que só pensar num dimensionamento do ambiente ou na escolha de um determinado revestimento. Ela é muito mais ampla e é importante que o arquiteto ele trabalhe nessa gama de oportunidades, nesse rol de oportunidades, para que realmente ele possa aprofundar e cada vez desenvolver um trabalho com mais qualidade. A gente tem exemplos. E para citar um exemplo aqui do hospital da Rede Sara, né, então que o arquiteto Lelé, ele tira partido assim de vários aspectos aí importantíssimos, né? Por exemplo, em relação à ventilação, à iluminação, né? E aí pegando o gancho dos hospitais, onde já tinha, desmistificando um pouco o hospital como aquele local frio, aquele local todo fechado, com poucas janelas, e ele já tira partido de colocar áreas verdes, de colocar grandes janelas, panos de vidro, pátio para banho de sol dos pacientes, quer dizer, ele abre essa oportunidade, ele trabalha muito com essa questão do conforto, né, de você trazer a questão do conforto e tirar partido disso, né, e humanizando, na verdade, os ambientes através dessas estratégias de um paciente, por exemplo, que está deitado numa cama, está numa altura estratégica para poder olhar o lado de fora, observar um jardim, observar os pássaros ali passando, se está de dia, se está de noite. Isso para quem está numa cama de hospital é essencial, né? Então, é importante que tudo isso integre a questão do conceito de sustentabilidade, que é o que realmente a gente está buscando, né? A sustentabilidade sobre os vários, né, focos aí, mas com um foco principal que é com relação ao bem-estar do usuário, às sensações agradáveis, ao que o ambiente pode lhe passar de
de bem-estar, né, e de qualidade daquele ambiente. Então, isso é importantíssimo. Então, quando a gente busca aí uma edificação integrada numa cidade, onde ela está integrada, onde a gente está buscando uma melhor qualidade em relação ao distanciamento ao seu vizinho, para que ele realmente possa ter a ventilação e a iluminação, né, necessários para que ele tenha salubridade dentro do seu ambiente. Então, é muito comum a gente ver em grandes centros, né, você já deve ter visto na televisão, ou mesmo onde você mora, essas construções todas coladas, né, onde você não tem uma circulação de ar, onde você não tem um afastamento ali de uma edificação para outra, que permita essa ventilação, e essa condição, você ter uma condição de salubridade muito melhor dentro da sua casa. Então, isso é uma preocupação quando a gente vai projetar e a gente tem o foco numa construção sustentável, né? Qual vai ser a sensação daquela pessoa que está vivendo naquela edificação, e também pensando no seu vizinho. Eu não vou causar uma área de sombreamento, onde eu vou tirar a parte de iluminação natural do meu vizinho, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso faz parte das diretrizes de sustentabilidade e os princípios que nós, profissionais da área, precisamos adotar e ter isso aí como foco para as nossas atuações, né? Isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, aí dentro da construção civil, ele vai envolver toda a questão da capacitação, a questão de treinamento, a interação entre os profissionais e a importância de ter esse foco na questão da sustentabilidade pensado já no planejamento, muito antes de uma obra existir, né? Lá no momento do projeto, onde vai se escolher a localização de uma edificação, a sua posição em relação ao terreno, né, em relação à direção do sol, né, para aproveitar qual é a melhor situação para aproveitar melhor a questão da insolação, a questão da implantação no terreno, né, para evitar os excessos de cortes, de aterros, né, onde você consiga acomodar essa edificação de uma forma mais harmônica, evitando aumentar muito as áreas permeáveis, buscar deixar dentro dos seus projetos as áreas que possam ser também impermeáveis ali dentro dessa sua proposta arquitetônica. Ela é essencial. Então, tudo isso a gente pensa logo nesse começo, quando se busca um local, onde na hora dessa escolha desse terreno, verificar se não está próximo a encostas, próximo a áreas de deslizamentos, evitando então as áreas de risco para a construção dessa edificação, né? Evitar os cortes e aterros, né? Buscando essa harmonização com as curvas de nível, verificando então o seu vizinho, o seu distanciamento, né, para que você tenha uma qualidade da sua edificação e o seu vizinho também. Você buscar essa harmonia com o entorno em relação à escala, né, tirar partido aí do paisagismo, buscar essa integração da área externa com a área interna. A escolha dos materiais é essencial para que você escolha o material que ele seja de baixo impacto ambiental, desde o momento da escolha da matéria-prima daquele material que você vai comprar e colocar, né, na sua edificação. E também tirar partido do projeto, buscando projetar com o clima, levando em consideração o clima, levando em consideração o entorno, né? Levando em consideração a busca pela redução do consumo de energia na sua edificação. Eu quero uma edificação, eu quero uma casa onde eu não tenha que consumir tanta energia, onde as janelas estão tão bem localizadas que eu posso sentir, né, esse vento passando, essa ventilação. Eu consigo ler um livro com a janela aberta sem ter que acender a luz, né? Tudo isso é muito importante. E também as sensações de
determinado material, eu vou escolher porque esse material é de fácil limpeza, ele é melhor para uma área molhada, é um material durável, né? Então a sustentabilidade ela vai na escolha desse material que é durável, porque você não vai precisar em pouco tempo já ter que ficar trocando esse material dá muita manutenção, então saber escolher esse material e saber escolher aquele material que, por exemplo, em determinados locais vai me dar mais conforto, como por exemplo a madeira, né, que ela não é fria. Então, são vários aspectos que você vai verificar aí, com relação à escolha de cores, né, que você vai tirar partido das sensações que você quer para determinado ambiente, texturas, né, e materiais, enfim. São vários aspectos aí que devem ser apontados. Então, a construção sustentável, ela começa junto com o projeto, né? Então, eu quero buscar essa sustentabilidade porque eu quero gerar muito pouco resíduo, eu quero gerar o mínimo possível, porque eu sei que resíduo da construção civil, ele é gerado em grandes volumes. Ele é um grande problema ambiental porque hoje em dia não se tem mais local para colocar tanto entulho. Apesar de ser um material com potencial altíssimo de reciclagem, de reaproveitamento dentro da própria obra ou para a fabricação de outros materiais, infelizmente ainda é incipiente a utilização dos resíduos da construção civil, o que leva a áreas de bota fora aí já esgotadas, sem áreas para receber mais. Muitas cidades ainda levam os resíduos da construção civil para os aterros ou para os lixões, o que é já proibido pela resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução 307 de 2002. Então, assim, mesmo com essa proibição, é uma situação que vem acontecendo. Você mesmo já deve ter visto na sua cidade, ou nas cidades aí que você viaja e conhece, a quantidade de pontos de descarte irregular de resíduo da construção civil, não é? É complicadíssimo e é uma situação que é recorrente, acontece na maioria das cidades, inclusive na minha. E é muito feio, você começa a chegar na cidade, já começa a ver aquele monte de entulho jogado, aí o pessoal joga lata de tinta, joga galho, bota um sofá lá junto e ainda taca fogo, né? Criando uma situação complicadíssima para as pessoas que moram naquele entorno. Então, assim, há necessidade de se ter um plano de gerenciamento para os resíduos que você vai gerar na sua obra e esse gerenciamento da sua obra, ele tem que estar compatível com as diretrizes e requisitos aí colocados no Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil da sua cidade. Busque conhecer e saiba o que é que você tem que seguir. Quando vamos executar uma obra, é importante que a gente saiba onde eu busco uma autorização para colocar uma caçamba, onde eu vou encher de entulho. Pode ser em qualquer dia da semana que eu posso retirar esse entulho. Ah, tá. Eu vou fazer uma pequena reforma. Uma pequena reforma. Existe algum plano, um planejamento dentro da cidade para a coleta de pequenos volumes de resíduo da construção civil ou não? Eu vou ter que pagar mesmo, indiferente da quantidade. Cada cidade tem uma solução. Muitas ainda estão sem solução, né? Infelizmente. Aí acaba todo mundo jogando em qualquer lugar. Mas é importante que você busque informação sobre isso, ok? Então, nós vamos ao slide que a gente vai estar discutindo a questão do conceito, né, do desenvolvimento sustentável. E aí algumas questões colocadas para vocês para discussão. Será que o desenvolvimento das cidades, ele está sendo sustentável? Será que as cidades estão buscando isso, né? Dentro do seu planejamento, dentro da sua distribuição dos loteamentos dentro da cidade. Então, essa questão aí ela é importantíssima, porque muitos aspectos a gente tem que levar em consideração quando a gente fala do desenvolvimento das cidades. Ocorre muito, por exemplo, você tem o centro da cidade e você, no seu planejamento da cidade, colocou os conjuntos habitacionais lá distantes, né? Isso é uma ação sustentável? Não é. Se esse conjunto habitacional está tão distante, eu tenho que levar rede de água, rede de esgoto, transporte, coleta de lixo,
pavimentar a via. Então, por que eu não faço essa previsão e essa diretriz para a ocupação dessas áreas mais próximas de um centro urbanizado? Isso vai ser muito mais econômico, vai ficar mais barato, vai ser mais viável para que as pessoas possam adquirir as suas residências, não é? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, a sustentabilidade está aí nas estratégias aí de planejamento em que nós, arquitetos, estaremos fazendo parte. Continuando no slide, nós temos o seguinte: o setor da construção civil é importante para o desenvolvimento sustentável? Sim ou não? E por quê? Né? Quais os fatores sociais que devem ser observados quando se busca sustentabilidade na cadeia da construção civil? Um pouco disso a gente já conversou. A construção civil, ela é importantíssima para o desenvolvimento sustentável de uma cidade e de um país, não só de uma cidade. Ela vai empregar muita gente e até é muito bacana a iniciativa de empregar muitas mulheres. As mulheres também estão participando aí, entrando nesse setor da construção civil e muitas delas aí com foco no material de revestimento, né? Que as mulheres têm um pouco mais de paciência, fazem um trabalho muito bacana. Então, assim, tem dado muito certo e é uma experiência muito bacana. E com relação aos aspectos sociais, aí já pegando um gancho da questão da construção civil, mas da necessidade de uma melhor qualificação dessa mão de obra que nós temos, né? Muitos estão se qualificando, mas no geral precisamos melhorar a qualificação, elevar a qualificação e a capacitação dos funcionários empregados desse setor também. E aqui a gente faz uma observação com relação à informalidade, não somente dos trabalhadores, mas das empresas que executam as obras também, que muitas estão ainda na informalidade, que muitas vezes não buscando a qualidade aí no produto final a ser entregue, né, da nossa edificação ou de uma obra. Isso é uma questão que preocupa bastante. No slide nós temos o seguinte: com relação ao conceito de desenvolvimento sustentável, ele é entendido como sendo aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Aí já fazendo, né, com relação ao artigo 225 também, que todos têm direito ao ambiente aí com qualidade, saudável, e é importante que esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele na verdade, ele é transversal e ele atinge várias áreas. Então, se nós, dentro do setor da cadeia da construção civil, que se busque ações sustentáveis, diretrizes sustentáveis, com certeza nós teremos menos áreas degradadas, com retirada de materiais, né? Nós ficaria muito mais distante do esgotamento dos recursos naturais, né? Tudo isso tem que ser pensado, então a gente precisa pensar na sustentabilidade do setor para que ele realmente possa, durante muito mais tempo, aí, continuar oferecendo uma construção aí de qualidade para todos. E nós temos então no quadro o seguinte: o conceito de sustentabilidade tem sua origem no termo desenvolvimento sustentável e, dessa forma, podemos definir sustentabilidade na construção civil como sendo aquele que atende às necessidades das gerações futuras de superar suas próprias necessidades em todos os elos da construção civil. E aí, quem faz parte desse elo, né? Esse elo da construção civil, na verdade, ele é bastante amplo, envolve, né, vários setores. E até nós, né, arquitetos também fazemos parte, mas aí a gente pegando aí no elo do material, do transporte, da fabricação, vamos ver no slide aí quem está fazendo parte. Construtoras, incorporadoras e prestadoras de serviços, indústrias de materiais de construção, comércio de materiais de construção, fornecedor de máquinas, equipamentos e ferramentas, serviços técnico-profissionais, financeiros e seguros. Então, veja, são vários, né? Os setores aí que fazem parte dessa cadeia da construção civil realmente
ele é bastante grande, ele assim, ele tem um braço muito grande, né? Quando a gente já pensa em ferramentas que são necessárias, uma betoneira, uma pá, então assim, enfim, é uma diversidade aí que faz gerar uma indústria e gera muito emprego, né? Então, e é um setor assim, você construiu, depois você tem que mobiliar, né? Então, isso, e aí vai, um setor leva o outro e ele realmente ele é bastante amplo. E de uma importância tremenda. Mas a gente sabe também que é o setor que considerado um dos que mais consome os recursos naturais e que causa diversos impactos, né? Então, numa questão para a gente pensar um pouquinho, uma questão de reflexão, vamos ver. As construções sustentáveis são necessárias para a preservação do meio ambiente? Eu quero que você pense e mande a sua contribuição. Bom, é claro que as construções sustentáveis, elas são essenciais para a preservação do meio ambiente. Por quê? Uma construção sustentável leva em consideração a redução do consumo de energia, a redução do consumo de água, vai buscar a redução da geração de resíduos, vai buscar ao máximo o seu aproveitamento, vai ter desde o momento da elaboração do projeto, nas suas diretrizes, ações para a não geração de resíduos, buscando ações arquitetônicas aí, propostas que reduzam esse consumo exagerado aí, que possa impactar diretamente no meio ambiente. Então, ela é essencial e necessária. E existe cada vez mais uma busca para isso.
Mas o que eu venho falando para vocês, que com relação à sustentabilidade, várias dimensões são colocadas aí. E ela vai com relação a vários deles, aspectos ambientais, sociais e econômicos, né? Em relação aos econômicos, veja na tela. Nós temos aí o seguinte, com relação à dimensão ambiental. Com relação à dimensão ambiental, ela requer um equilíbrio entre o uso dos recursos e a capacidade que o ambiente tem de se recuperar. Para tanto, torna-se necessário evitar efeitos perigosos e potencialmente irreversíveis no ambiente, adotando ações tais como o uso racional de recursos naturais e redução da geração de resíduos. Então, essa é uma preocupação muito grande, né, pessoal? Então, com relação ao consumo de água, a questão de energia aí muito forte, né, na produção de materiais, né, que a gente pensa aí em toda a cadeia da construção civil. Então, a dimensão ambiental, ela vai no veio aí, né, dessa questão da discussão, quando a gente fala que o setor ele impacta demais, realmente impacta. Quando a gente fala de geração de resíduos, assim, é assustador. Se geramos em torno de 1 quilo de resíduo sólido domiciliar por pessoa, por dia, calcula-se o dobro para a construção civil. Então, geramos o dobro de resíduo da construção civil. Então, é importante que se busque alternativas para a redução desse resíduo, uma questão essencial, né? Com relação à próxima dimensão, a dimensão econômica. Ela está relacionada ao acesso a recursos e oportunidades. Busca-se aumentar a lucratividade e o crescimento do setor da construção civil de forma eficiente. A cadeia produtiva da construção tem grande impacto para o país. Forte contribuição do setor no PIB brasileiro, no mercado imobiliário e na geração de empregos. Isso é notório, né? Nós sabemos o quanto isso impacta quando a gente vê uma indústria que produz materiais, ela emprega muita gente, né? Então, assim, vários setores aí da construção civil são muitas pessoas aí empregadas. E o setor é um setor de produção muito forte, então com uma representatividade aí no PIB brasileiro muito grande. Então, é um setor aí forte, né? Que, assim, é muito sensível às crises aí que vem ocorrendo no nosso país. É um setor que sofre muito, setor tanto da construção como o setor imobiliário, e isso reflete, assim, é instantâneo, né? Quando a gente sente tanto no momento de crise como no momento de melhora aí, pela situação que passa um país. Ele é refletido aí diretamente e assim muito rápido, né? Então, ele tem uma representatividade aí na questão econômica de grande importância. Com relação à dimensão social, nós temos o seguinte. Com relação à dimensão social, observa-se que a cadeia produtiva da construção civil tem grandes desafios. A informalidade, tanto de empresas do setor como de qualificação da mão de obra. Resulta no não atendimento às normas técnicas, o que reflete diretamente na segurança, durabilidade e qualidade dos processos e produtos construtivos, além dos altos índices de acidentes. É claro que é uma questão muito importante, né? A gente já falou, a questão da informalidade, ela vai refletir diretamente na qualidade do produto, né? Então, assim, se você tem uma obra com um pessoal que não está qualificado, é claro que você vai ter um serviço mal feito, né? E isso vai refletir no quê? Nós sabemos que os serviços, para serem considerados de qualidade, eles têm que ser eles são executados seguindo normas técnicas. Então, se existe a informalidade e não existe a qualificação, o não atendimento a essas normas, ele é evidente, né? Isso vai acontecer. Então, é uma grande preocupação. E uma outra questão também é com relação aos altos índices de acidentes, né? Que esse pessoal aí está vulnerável a acontecer
porque a informalidade leva à desorganização, leva a uma falta de planejamento, que é uma consequência aí de toda essa situação. Então, é uma situação muito assim complicada. Então, nós temos tanto a dimensão ambiental, social e também a econômica muito forte aí dentro desse setor. E com relação aí à sustentabilidade, então, da construção civil, vamos ver. Quais são os aspectos de sustentabilidade aí importantes? A valorização e desenvolvimento da mão de obra, a integração da mão de obra feminina, a educação e capacitação profissional, né, importantíssimo aspecto aí, promoção de processos construtivos e produtos mais sustentáveis, com construção mais rápida, com redução da geração de resíduos e com maior durabilidade dos materiais e menor consumo de água e de energia, que é o que a gente, né, tem colocado aqui já há algum tempo. Envolvimento com as questões sociais, legais, institucionais, entre outros. Aí fazendo uma questão, né, a sustentabilidade aí, quando a gente fala aspectos legais, atendendo às legislações e normativas aí de cada município, que é importante que haja esse atendimento, que ele é essencial. Dando continuidade à questão da qualificação das empresas, né? A comunicação eficiente com seus variados stakeholders, aí, os vários setores representados aí dentro da cadeia da construção civil, que são os envolvidos e interessados nesse setor. Seria a sociedade, a incorporadora, investidores, engenheiros, arquitetos, mão de obra especializada, compradores, fornecedores, órgãos públicos, tais como prefeitura, órgãos ambientais, clientes e futuros usuários, né? Então, aí é uma questão de grande importância, que está tudo isso relacionado à questão da sustentabilidade do setor da construção civil. E uma outra questão para reflexão que é importante que a gente faça e que a gente esteja atento ao que está acontecendo no momento. Então, vamos ver. Por que as construções sustentáveis estão ganhando espaço no mercado imobiliário? Vamos pensar e mande aí a sua contribuição. A construção civil, ela é um setor assim, que está sempre em grandes mudanças, né? A questão da construção sustentável, ele veio assim por uma exigência dos próprios consumidores, né, dos próprios usuários que buscam, né, um produto diferenciado, que com um nicho de mercado aí, de pessoas que estão buscando a questão da sustentabilidade nos locais onde ela vai morar, no local onde ela vai trabalhar, e o próprio consumidor está fazendo essa exigência. Então,
Já há busca aí por construções sustentáveis no mercado. Ainda não em grande, né, em grande escala, mas já vem com o tempo buscando isso. Então, nos grandes centros, busca-se já prédios inteligentes, onde já tem esse controle de redução de gasto com energia, com elevador, né, onde você tem um sistema inteligente para escolha lá da cabine onde você vai subir, né, para evitar que os elevadores ficam subindo e descendo só gastando energia, sem que haja esse sistema, um software aí adequado para esse controle e visando a redução de energia. As pessoas já buscam prédios que têm como proposta a redução do consumo de água, a redução da necessidade de ter que se colocar instalar tantos equipamentos, condicionadores de ar. Então, assim, existe essa proposta já das pessoas que buscam esses ambientes. Então, cada vez mais ele cresce, visando esse público, né, que já é fiel e crescente cada vez mais. Muitas edificações, muitas construções desse tipo buscam também a certificação, né, da sua edificação, e ela atende aí vários requisitos para poder realmente buscar a certificação aí da obra construída, desde o momento da sua concepção, validando várias etapas para se buscar a certificação, que seria a certificação com relação à qualidade, visando todos esses aspectos. Então, a gente sabe que a construção civil ela é importante e nesse aspecto porque ela gera vários tipos de impacto. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses impactos gerados por esse setor. A construção civil é uma atividade tendencialmente consumidora de recursos, em muitos casos com impacto significativo no ambiente. Isso a gente já sabe, já ouviu falar e vamos entender um pouco mais. A produção de materiais de construção libera na atmosfera diversos poluentes, resultando em destruição da camada de ozônio, efeito estufa, poluição do ar, né, como consequência, devido à emissão de particulados e também até mesmo a chuva ácida. Então, veja, é um setor que causa muita poluição. Então, é importante que tenha essa atenção voltada para que se busque a redução, ações e estratégias para minimizar os impactos gerados aí por esse setor. No próximo slide, nós temos o seguinte: consumo de recursos naturais, né? É um setor que consome muito recurso natural. São impactos relativos à degradação das áreas de extração, esgotamento de recursos e é um setor que gera um grande volume de resíduos sólidos, como nós já falamos. O setor da construção civil é um dos principais contribuintes para o esgotamento das reservas naturais. Isso é uma questão muito importante, né? Então, quando a gente busca a sustentabilidade, é para que isso não venha acontecer, né, tão rapidamente. Consumo de cerca de 40% de matérias-primas como areia, pedra britada, cascalho, entre outros. E ele apresenta um elevado consumo de água. Então, é uma situação muito preocupante, porque causa poluição. É um setor que, se não tiver a sustentabilidade como viés nas suas ações, vai chegar logo com relação a esgotamento de determinados materiais aí muito rapidamente. É um setor que consome muita água, que é uma grande preocupação aí de todos, do planeta inteiro, sem falar também com relação ao consumo de energia. Então, é um setor que precisa repensar suas ações, repensar os seus insumos, né? Da onde que está vindo essa matéria-prima, como que são produzidos os materiais. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque a gente não adianta resolver
por exemplo, somente na etapa de projeto, buscar a redução da geração de resíduos, um exemplo, né? Ou usar materiais de uma tal modulação para evitar a perda, para gerar mais resíduos. Então, é uma etapa importante, a ação projetual, visando a sustentabilidade, claro, mas e o ciclo todo, né, desse setor? Vamos ver no slide como é que a gente pode entender isso. Ó, o ciclo de vida das edificações. Então, nós temos nesse gráfico, né, que fica bem fácil da gente ver. Nós temos aqui a extração de matéria-prima, depois a gente vem para cá, nós temos a fabricação, depois a gente vai descer aqui, depois de fabricar os materiais, nós vamos vir para a etapa de construção, na sequência, ao uso e a manutenção da edificação. Aí, depois de usar muito tempo essa edificação ela é demolida, por exemplo. Essa demolição, ela poderia passar para um processo de reciclagem e ser aproveitada em outra obra, ou ela pode também ser que vá para uma deposição para uma utilização futura ou não. Então, esse ciclo dessa edificação, quando a gente pensa no ciclo da edificação, a gente não pode pensar só do momento que a gente tem a obra pronta, fez a reforma, gera mais ou menos resíduo e aproveitar. Não, a gente tem que pensar desde o momento que o material foi produzido. Então, todo o ciclo, ele é assim, se lá no final, aquela demolição, o material resultante dela, os entulhos, fossem reaproveitados, você teria realmente um ciclo, né? Mas o que tem acontecido é que não está ocorrendo esse ciclo, está ocorrendo uma reta, na verdade, onde esses materiais ficam depositados e, na maioria das vezes, não são reaproveitados, né? Então, é uma preocupação muito grande. Nós temos aí no quadro o seguinte, aí mostrando com relação ao fluxo aí, né, das atividades realizadas nos canteiros de obra. Aí nós temos o que a gente chama de aspecto ambiental, que são as causas, né, causadas aí por alguma atividade realizada no setor da construção civil, que vão gerar impactos ambientais. Esses impactos podem aí atingir diretamente o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico, né? E é claro que há várias estratégias que podem ser adotadas visando a minimização dos impactos, né? Então a gente vai falar assim, mas não tenho o que fazer? É claro que tenho que fazer, só que a gente tem que ter o conhecimento que realmente eles existem para que a gente possa tomar as ações necessárias para minimizar os possíveis impactos que vão aí ocorrer, né? Então veja algumas delas. Como estratégias para a redução de impactos ambientais no setor da construção civil estão a desmaterialização, ou seja, o reuso de componentes ao final da vida útil da obra. Por exemplo, você tem uma casa de madeira e você vai reaproveitar a madeira, as portas, janelas, né? O reaproveitamento, ou seja, o reuso de um material, né? A gente chama aí de desmaterialização. E nós temos na sequência a reciclagem dos materiais, né? Então você ter, por exemplo, parte aí dos entulhos, eles podem ser triturados, processados e reaproveitados, né? Então parte do elevado consumo de materiais e da geração de resíduos estão relacionados às perdas de materiais em canteiros de obras. Tais perdas dependem da gestão no canteiro de obras, das soluções de projetos, da qualificação da mão de obra e dos materiais e tecnologias empregados. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da geração de entulho, o entulho ele pode ser gerado porque você recebeu lá vários blocos, né, de concreto. Só que você não tem uma mão de obra qualificada que saiba receber
devidamente esse material. Então, ele vai receber, quebra, quem vai descarregar não tem o cuidado. Então, uma parte do entulho ele é gerado pela própria perda do material, que nem foi empregado na obra. Outra parte, quando a mão de obra ela não é bem qualificada, ela vai fazer um reboco, por exemplo, faz um reboco muito grosso, né? Então, ali, quando ele vai fazer um determinado serviço, não ficou bem feito, teve que desmanchar para fazer de novo. Isso gerou entulho também, né? Então, são várias ações aí que ocorrem numa obra que pode levar à geração de resíduos. E também um projeto, por exemplo, mal feito, mal definido, não foi muito bem, o detalhamento não foi muito bem realizado, não deu uma boa leitura, fez de um jeito, não era bem daquele jeito, teve que desmanchar. Então, às vezes, não é devido à mão de obra com baixa qualificação, mas também por um mau detalhamento do projeto arquitetônico, né, que pode ter causado esse retrabalho. Por exemplo, gerando resíduos também, é uma situação. Então, com relação aos impactos ambientais, ele ocorre em várias fases de uma obra. Vamos ver a primeira delas, que é com relação à implantação. Com relação à implantação, olha, nós temos atividades de produção, gestão de recursos humanos, gestão de suprimentos. Como entrada aí nessa fase, nós temos consumo de recursos naturais, consumo de recursos manufaturados, consumo de água e energia, queima de combustível, consumo de mão de obra, abastecimento de materiais no canteiro. São entradas. E como saídas, o que uma obra gera? Pode gerar ruídos, vibrações, emissão de efluentes líquidos, material particulado, resíduos sólidos, perdas e desperdícios, emissão de gases, remoção de moradias. Muitas vezes você vai desocupar um terreno para poder fazer a sua construção, supressão de vegetação, rebaixamento do lençol, do lençol, aí, nesse caso também é uma situação aí muito importante quando a gente vai fazer determinada obra, vai verificar a questão do lençol freático, o nível, a questão de fazer os testes para verificar existência de pedra ou não dentro de uma edificação, né? Então, todos os estudos e laudos necessários é importante que sejam feitos. Então, nessa fase de implantação, nós temos as entradas e nós temos as saídas, né? É importante que para essas saídas sejam buscadas as ações para a minimização desses impactos, com relação às saídas aqui que vão aparecendo e que vocês vão buscar essas soluções. Muitas vezes, essas soluções elas estão feitas e já pensadas, porque no planejamento de uma obra, todas essas situações elas têm que estar previstas. Por exemplo, quando uma determinada obra vai ser feita, e eu já sei que ela vai estar gerando ruído, mas qual que é a forma? Bom, a primeira delas é que a obra seja executada em horários permitidos. Então, todo município tem um código de posturas, né? E o código de posturas, ele ali determina o horário de silêncio, né, onde não pode haver a perturbação aí da população do entorno. Então, todas essas ações têm que estar aí fazendo parte, integrando a organização e do planejamento de uma obra, né, para evitar os maiores transtornos aí com a vizinhança. A outra etapa aí da obra é com relação à manutenção. A manutenção de uma edificação, ela envolve a gestão de suprimentos, gestão de recursos humanos, atividades de correção de falhas, atividades de reposição de componentes, manutenção de equipamentos e sistemas e a modernização. Como entrada aí para essa atividade de manutenção, nós temos consumo dos recursos naturais, consumo dos recursos manufaturados, de água e energia, queima de combustível, consumo de gás e consumo de mão de obra. Ele vai, os impactos, emissão de efluentes líquidos,
risco da geração de faíscas onde há gás disperso, risco de vazamento de CFC de equipamentos e sistemas, pode ocorrer, ruídos, emissão de material particulado, emissão de resíduos sólidos, perdas e desperdício, emissão de gases. Algumas dessas você consegue minimizar, outras você consegue buscar a destinação adequada para isso, outras você consegue através de equipamentos de proteção individual ou coletivos, né, para evitar o transtorno da população vizinha. Outros são questões de ações aqui para evitar riscos, então é uma questão de segurança, uma questão de planejamento, estratégia de obra, enfim. Para cada situação dessa tem que se buscar formas para minimizar os efeitos aí gerados para cada fase de uma edificação. A próxima seria com relação à demolição. A demolição aí é um outro aspecto aí importante que a gente tem que estar considerando dentro de uma obra, porque é uma etapa que vai gerar uma quantidade de resíduos bastante grande, né? Nessa etapa de demolição, nós temos planejamento e desmonte, atividade de desmonte, gestão de recursos humanos, remoção de resíduos. A entrada, temos consumo de energia, queima de combustível devido a maquinários, né, e equipamentos que vão estar fazendo essa demolição, e consumo de mão de obra. Como saída, ruídos, vibrações, muita vibração, né, por causa, a depender da tecnologia adotada para essa demolição, emissão de efluentes líquidos, material particulado, lançamento de fragmentos, saída de grande volume de resíduos sólidos, emissão de gases, risco da geração de faíscas, risco de vazamento de CFC também nesse caso. Então, para cada etapa, para cada fase do que se for fazer, quer seja construção, reforma ou demolição, haverá entradas e haverão saídas. E para essas, o planejamento já deve prever as formas de minimizar tais impactos aí, para evitar problemas tanto para quem está na realização, né, na execução de uma determinada obra, como também para a vizinhança. Nós vamos assistir um vídeo agora chamado Construções Sustentáveis aí, que aborda os assuntos que a gente está tratando na aula de hoje. O Distrito Federal tem também um exemplo de arquitetura sustentável. Que tal uma construção só de bambu? O dono da ideia afirma: o material, além de moderno, reduz em até 60% o custo da obra. É renovável e não polui. Se você fosse construir uma casa, que tipo de material usaria? Cimento, tijolo, madeira ou bambu? Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Que tal substituir alguns materiais pelo bambu? Este era o sonho do seu Antônio, construir uma residência diferente. E foi o que ele fez. Depois de quase um ano em obras, a casa do aposentado ficou do jeito que ele queria. Olha só a quantidade de bambus. São mais de 100 peças espalhadas que compõem a estrutura. Eles dão suporte para o telhado e pilares. Nos cômodos, viram até decoração. Ela é uma casa que corresponde ao ambiente que ela está. Eu estou num ambiente de muito verde, como vocês estão vendo. É um condomínio com grandes áreas, né? Os terrenos são muito grandes. Então, eu queria uma casa que integrasse com a vegetação sem brigas. O engenheiro responsável pela construção da casa explica que em países como Japão, Colômbia e China, muitas casas populares são feitas com bambu. Por exemplo, a questão da sismo-resistência, né? Ele resiste a terremoto, ele resiste a ventos fortes, então uma série de benefícios. E não acaba por aí não, viu? A casa do seu Antônio foi toda projetada voltada à sustentabilidade. Além dos bambus que foram utilizados para a construção, também foi plantado o sistema de aquecimento solar. Benefício para o meio ambiente e redução de pelo menos 50% nos gastos com energia elétrica. Tem também aproveitamento da água da chuva, que é utilizada para irrigar o jardim. Os bambus podem ser utilizados e aproveitados de várias formas. A nossa equipe acompanhou o trabalho de uma empresa pioneira em estruturas sustentáveis para eventos em Brasília. E mais uma vez,
lá estavam os bambus. Primeiro eles são tratados e passam pelo corte. O processo de confecção para estruturas é trabalhoso, mas o resultado final é este: inovação e menos impacto ao meio ambiente. Rafael explica que a empresa incentiva a agricultura familiar. A empresa vem priorizando a compra de bambu de agricultores de colônias japonesas que vieram para Brasília, né, no início de Brasília, e que há mais de 50 anos tem aí cultivado florestas e torceiras de bambu. Quando existe a sobra de material ou até mesmo materiais que já estão desgastados, a gente doa para instituições que trabalham com reciclagem ou artesãos que utilizam o material para fins, né, de decoração, móveis, ou até mesmo ela retorna para o processo de fabricação, ou seja, de tratamento, no qual é feito um cozimento do bambu e a gente utiliza o próprio bambu como combustível para fazer esse cozimento. Achei muito bacana e assim, iniciativas assim que realmente visualmente são muito bonitas, né? Então, uma alternativa bonita, né? Bem pensada, né? Já pensando aí num nicho de mercado que é com relação àquelas coberturas aí para os eventos. Muito bacana esse vídeo, porque ele mostra uma alternativa de material. E a gente muitas vezes está muito assim, acostumado a utilizar o mesmo tipo de material, né? Pode ser, provavelmente você aí na sua cidade tem uma utilização do material diferente até, né? Então seria muito legal se você compartilhasse com a gente, mandasse aí contando algum tipo de material alternativo que tem aí na sua cidade, na sua região, que a gente normalmente não utiliza. É muito bom a gente saber o que acontece aí nas diversas cidades ou nas diversas regiões aí do Brasil, para que a gente possa também buscar e aprimorar e ter cada vez mais conhecimento, porque a gente pode trabalhar com isso aí futuramente, né? Com alguma dessas áreas aí, a gente buscar essa busca desse material alternativo. E é muito bacana, e o que foi colocado aí nesse vídeo também, é dessa integração, né? De você ter uma edificação localizada, nesse exemplo aí, numa área aí perto de matas, aí, então ele está totalmente integrado. Então é importante que a gente tenha essa busca desse material, né? Esse material que seja regional, que seja de fácil acesso, que não fique caro, que eu não tenha que buscar um material, né, trazer de longe, que não tenha nada a ver com a característica da minha região, né? Busque esse material alternativo daí da sua localidade e tire partido disso, e, né, empregue isso da melhor forma possível, para que realmente você tenha essa questão da sustentabilidade, da escolha do material local, é importantíssimo, um aspecto aí de grande importância dentro dessas ações e apontamentos aí com relação à sustentabilidade na construção civil. Com relação às construções sustentáveis, nós temos o seguinte: a construção civil ela atua no atendimento à demanda por habitação, por infraestruturas para transportes, comunicação, suprimento de água, esgotamento sanitário e energia. A grande escala de produção do setor consome elevada quantidade de recursos naturais e intenso impacto no consumo de água e energia, sendo considerado um dos principais, se não o maior, gerador de impactos ambientais. Então, se a gente for pensar em construção civil, ela vai estar em tudo. Ela vai estar numa hidrelétrica, ela vai estar numa grande rodovia, numa grande ponte, ligando, né, numa rede de abastecimento de água, numa rede de abastecimento de esgoto, num sistema de drenagem pluvial. Quer dizer, a construção civil está em todo lugar, né? Tudo que nos rodeia, o ambiente construído, a gente vê a construção civil em tudo. Então, a sua atuação ela é muito direta, né? Então, como a gente viu e a gente está discutindo na aula de hoje, como é grande a quantidade, o impacto que esse setor causa com relação aos aspectos ambientais, aí, econômicos e sociais,
Isso tudo tem que ser revisto e nós, infelizmente, estamos trabalhando da mesma forma há muito tempo, né? De uma forma tradicional. Então, a gente tem que buscar novas tecnologias, nós precisamos buscar novos materiais, nós precisamos buscar novas metodologias e também uma forma de melhor qualificação. Precisamos elevar e melhorar cada vez mais o produto a ser entregue, um produto que ele pode ser feito com mais economia, um produto que ele possa ser mais versátil, mais flexível, né, e que possa nos ajudar a reduzir a geração de resíduos que atualmente estamos gerando. Então, essa forma tradicional que nos leva ao esgotamento dos recursos naturais e uma montanha de entulho gerado diariamente que vai sendo estocado sem uso nenhum, é claro que não é a metodologia ideal para um setor da construção civil, né? Então, assim, já está gerando impacto demais, um monte. Precisa reverter, precisa mudar. E para mudar, precisa de pessoas que realmente estejam preocupadas em fazer com que esse setor ele tenha uma continuidade aí na sua atividade que é tão importante. Se tudo que nós vivemos dentro de uma cidade, a interligação de cidades, temos a construção civil ali atuando diretamente, precisamos rever, né? E esse novo olhar e esse novo rever está aí na minha atitude e na sua atitude, que amanhã vai ser um profissional aí atuando diretamente, né? Então, essa nossa conversa de hoje, ele vai muito nesse viés aí, para tentar despertar em você a consciência de que há necessidade da gente manter um setor que é tão importante, que assim, para o desenvolvimento de um país essencial, mas que precisa ser mais sustentável, né? Então, não podemos pensar, e todos da cadeia, somente no lucro, mas precisamos pensar também como será a construção civil para a futura geração do nosso país e do nosso planeta também, né? Então, com relação a esse assunto, o que devemos fazer? Utilizar racionalmente os recursos naturais, utilizar materiais ecologicamente corretos e alterar o mínimo possível o ambiente no qual estão inseridas. A sustentabilidade deve estar presente em todas as fases do ambiente construído, desde a idealização, concepção, projeto, construção, uso, manutenção e final da vida útil de uma edificação. Isso é essencial, né? Quando a gente falou, a gente tem que pensar uma edificação sob o aspecto do seu ciclo de vida e não somente de uma forma linear, né? Isso é importante. Então, no próximo slide, nós temos lá o sistema construtivo que promova alterações conscientes no entorno, visando a preservação do meio ambiente e garantir a qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Tem como objetivo melhorar o desempenho das edificações de forma que atenda às necessidades dos usuários, causando o menor impacto ambiental possível. Requer uma visão multidisciplinar, pois envolve diferentes áreas do conhecimento: arquitetura, design de interiores, engenharia, paisagismo, entre outros. É cada vez mais necessário esse envolvimento, essa integração com vários profissionais. Hoje em dia, assim, dentro dos diversos projetos, se eu sou uma arquiteta, eu preciso estar conversando aí com um engenheiro elétrico, por exemplo, que está pensando em como é que vai ser a iluminação, né, como que ela vai ocorrer, o sistema de climatização de um ambiente. Então, tudo isso, ele envolve diversos profissionais, né, que precisam estar conversando. E isso não pode ser segmentado. Isso sempre foi uma prática do setor. Um profissional faz uma etapa, passa para o outro que vai fazer uma outra etapa. Não pode. Tem que haver essa integração para que o projeto ele tem uma qualidade aí muito melhor e muitos problemas que vão surgir lá na obra, eles vão ser resolvidos. Pode ter certeza que vão ser reduzidos, porque uma discussão integrada entre vários profissionais, ele vai evitar
né, todo o erro de projeto, um retrabalho que vai ser feito depois na execução de uma obra. E a gente já falou, você ter que fazer tudo isso de novo, isso vai causar mais impacto ambiental, mais geração de resíduo, que isso tudo são ações que a gente vai buscar minimizar. Então, integração entre profissionais vai de encontro aí à questão da sustentabilidade dentro do setor da construção civil. E o que quer dizer esse conceito de edificação sustentável, né? Então, a gente tem lá o seguinte, é aquela que pode manter moderadamente ou melhorar a qualidade de vida e humanizar-se com o clima, a tradição, a cultura e o ambiente na região. E ao mesmo tempo em que conserva a energia e os recursos, recicla materiais e reduz as substâncias perigosas dentro da capacidade dos ecossistemas locais e globais, ao longo do ciclo de vida do edifício. É isso mesmo, né? Então, assim, você repensar tudo isso e você produzir ou impactar de uma forma que o meio ambiente ele tem a capacidade de absorver aquilo. Então, é claro que hoje não é isso que acontece, então a gente tem que buscar formas para minimizar, impactar muito menos o ambiente, para ter realmente uma qualidade melhor do ambiente em que vivemos, né? Nós temos na próxima tela o seguinte, o planejamento sustentável de uma obra deve contemplar o aproveitamento passivo dos recursos naturais, a eficiência energética, a eficiência no uso da água, a gestão adequada dos resíduos da construção civil, qualidade do ambiente interno e externo, conforto termoacústico, uso racional de materiais e o uso de produtos e tecnologias de baixo impacto ambiental. E aí a gente vai desde a escolha do material, matéria-prima, de onde ela vem, se é um material local, né? Então, são vários aspectos aí. Eu tenho alguns exemplos aí de construções sustentáveis, né, que eu vou passar para vocês. Algumas imagens aí do edifício em São Paulo, na Presidente Juscelino Kubitschek, né, que já foi considerado como uma construção sustentável, aí pelo consumo da redução de energia por um controle aí nos painéis aí de vidro, mas que eles têm um controle da quantidade de iluminação que entra, né, para evitar o consumo aí exagerado de condicionadores de ar. Nós temos como outro exemplo aí a fábrica na fazenda da Coca-Cola, na Fazenda Rio Grande também, com ações de sustentabilidade aí focada aí com relação ao consumo de energia e de água. Ao templo religioso Sukyo Miyakari, aí com relação também à escolha dos materiais, né, e também ações de redução de energia e água dentro da sua edificação. E também na Salinha, a Escola Ilha da Juventude, também no município de São Paulo, que são exemplos aí de locais e edificações que, né, buscaram ações aí de sustentabilidade dentro das suas edificações, visando redução do consumo de energia, redução do consumo de água, a redução da geração de resíduos sólidos e na escolha de material de baixo impacto ambiental. É importantíssimo, são ações importantes aí que precisam ser realmente revistas. Nós vamos assistir um vídeo agora chamado Quais os benefícios de uma construção sustentável? E já retornamos. Para os edifícios em São Paulo, o céu é o limite. Este, na Zona Sul, é mais um arranha-céu que faz a cidade crescer para o alto. Mas ele é muito mais que um prédio de arquitetura arrojada. Tem qualidades que vão muito além da beleza. Por exemplo, o local foi escolhido pelo acesso ao transporte público. A posição do prédio foi pensada para aproveitar ao máximo a incidência solar. E a coleta seletiva começou na obra. 90% dos resíduos gerados na construção
foram descartados corretamente. Aqui desta porta para dentro foi tudo pensado, tudo projetado para que este prédio seja um prédio sustentável. Por exemplo, aqui na entrada já tem uma primeira característica que são os vidros, são vidros especiais que deixam passar a luminosidade, mas retém o calor. Quem vai explicar pra gente como é que funciona isso é a Camila, que é engenheira ambiental. Tudo bom, Camila? Tudo bem. Conta pra gente já o que tem esse vidro de especial aqui. Esse vidro, ele permite que 75% do edifício entre a luz solar. Tá. E isso faz com que reduz tanto as lâmpadas utilizadas e também economize energia e o ar-condicionado. Em 2007, o prédio ganhou um selo que garante que este é um Green Building, ou um prédio verde. O selo LEED Platina é a mais alta certificação internacional para edificações. Está presente em 140 países, com mais de 60 mil projetos registrados. Receber este selo não é fácil, não. Muito difícil conseguir um selo desse? Sim, é muito difícil. São várias pontuações que o prédio tem que atingir para chegar nessa certificação máxima. Bom, então a gente vai conhecer o funcionamento do prédio, que faz dele um lugar sustentável. Camila, você mostra pra gente? Sim. Então a gente vai começar pelo elevador, que já tem um diferencial, não é? Sim, o elevador é um elevador inteligente. Quantos andares tem aqui? Aqui tem 32 andares. Nossa, é e enorme. mais os subsolos, são 5 subsolos. Você tem ideia do volume de gente? São 5.500 pessoas todo dia aqui. Para dar conta de todo esse volume de pessoas, os elevadores funcionam assim. Ao digitar o andar, ele indica qual dos elevadores vai te levar. Isso otimiza o uso, evita o sobe e desce sem passageiro e diminui a espera, economizando energia e tempo. Também nada de luz acesa com sala vazia. Os sensores de presença controlam as lâmpadas. Nós temos a persiana que ela controla de acordo com a luminosidade e também ajuda a controlar a temperatura. E isso economiza energia e economiza no ar-condicionado também. Aqui no prédio, a água das torneiras não vai embora pelo ralo, não. Ela vem parar nesta estação de tratamento para ser utilizada nos vasos sanitários. O prédio tem uma redução de 40% no consumo da água comparado com um edifício comum, convencional, né? Sim, a água da chuva também é captada e aí também ela vai para esse reuso. Além disso, também é utilizado para irrigação, então a irrigação do prédio é de uma água de reuso. Os recursos para promover a sustentabilidade estão em todo canto. Todo andar tem estação de coleta seletiva. Tem bicicletário com vestiário para que os carros fiquem em casa e vagas reservadas para quem usa combustível não poluente. Tudo isso pesou na escolha da empresa que ocupou o prédio. Interessantíssimo, né? Vocês viram ali a questão do elevador que eu já tinha falado para vocês, né? O sistema inteligente, buscando a redução de energia. Enfim, são vários exemplos que a gente pode ver aí quando a gente fala em busca de novas tecnologias para a construção sustentável. E nós falamos aqui também da importância da escolha do local, do entorno, como implantar, quais são algumas das diretrizes que a gente já comentou aqui. Que eu vou colocar algumas aqui no quadro para que a gente possa relembrar. Então, o projeto ecológico deve buscar o menor impacto ambiental e deve considerar a edificação em todo o seu ciclo de vida. Produção, construção, funcionamento e recuperação. Categorias que devem ser incorporadas para que o projeto se torne sustentável. A escolha de um entorno sustentável, né? Isso com relação à localização, à implantação, ao distanciamento das vizinhanças, à altura que essa edificação vai ter. O uso racional dos recursos naturais, que já comentamos, a manutenção da qualidade ambiental interna da edificação. Então, é importante que a gente busque isso, esse foco no momento da concepção de um projeto, levando em consideração ao clima, as aberturas, a questão da ventilação e iluminação natural. As características do projeto, seus aspectos socioeconômicos, né? Importantíssimo aí. Com relação também ao entorno sustentável, priorizar a ocupação de áreas já urbanizadas. A implantação do projeto que a implantação do projeto não aconteça em locais passíveis de inundação, claro, ou muito próximos de mananciais de abastecimento humano, né? Porque é importante que essas áreas sejam preservadas, né? Porque
É dali que se vai ter a água para abastecimento de uma cidade. As vias públicas de um loteamento, por exemplo, devem ser projetadas no mesmo sentido das curvas de nível, evitando aclives acentuados e grandes movimentações de terra, né? Um aspecto importante aí quando a gente trata de sustentabilidade. Soluções no sentido de propiciar boa capacidade de drenagem da água no terreno, mantendo seu encaminhamento natural, de forma que o fluxo não prejudique a edificação nem venha a causar enchentes ou inundações. Harmonia com a paisagem urbana local, onde deve haver compatibilidade com a escala, volumetria, cores, materiais empregados, etc. Uso racional da energia, aqui no caso dos recursos naturais, que é com relação a propiciar a infiltração da água de chuva no terreno da edificação, pois, olha um fato importante, a impermeabilização do solo, devido às grandes construções, impede essa infiltração, contribuindo para a escassez de água potável. Então, é importante que sejam previstas as áreas permeáveis, né? Então, cuidado de não sair fechando, cobrindo tudo fechando todas as áreas, não deixando áreas gramadas nem nada. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Cuidado com as áreas de mananciais de abastecimento humano, então, evitar os desmatamentos, aumentar a impermeabilização do solo, descarte inadequado de resíduos, poluição por agrotóxicos, ligação clandestina de esgotamento do sistema de drenagem urbana, que a gente vê muito, né? O pessoal começa a fazer esses esgotos aqui, essa ligação clandestina aí, e acaba poluindo muito o corpo hídrico aí nas proximidades, né? Agora, o uso racional da energia, que seria com relação à redução do consumo na iluminação, do consumo de energia na iluminação, desempenho térmico da edificação, que pode criar necessidade de condicionamento artificial, a energia gasta para aquecimento de água e a energia gasta com aparelhos de condicionamento térmico e eletrodomésticos. Maximização da iluminação natural, né? Vai se reduzir o consumo de energia, uso de sistemas de iluminação artificial mais eficientes e integrados, e a energia solar para aquecimento de água e de aparelhos mais eficientes, que já tem sido aí utilizado em bastante escala, né? Bastante utilizado aí também. Bom, esses assuntos a gente abordou aqui, são assuntos aí importantes e muito atuais. Com certeza você vai estar aprofundando mais sobre cada um deles, que vai te ajudar muito na sua atuação profissional. E eu vou abrir um momento de perguntas para que vocês possam estar mandando as suas dúvidas aí, e a gente já retorna para respondê-las. Bom, aluno, esse tema, construções sustentáveis, ele vale a pena ser aprofundado e você buscar essas diretrizes, os princípios e adotar o conceito da construção sustentável aí das diversas ações que você for e nos diversos setores que você possa vir a atuar, né? Pode ser que você já trabalhe com isso ou venha trabalhar, então é importante que você tenha esse conceito muito bem enraizado e com certeza vai te ajudar bastante, né? E com certeza o futuro aí da nossa profissão, ele não vai nos deixar assim sair muito dos assuntos que a gente abordou aqui. A gente vai ter que incorporá-los e a gente vai ter que
adquirir cada vez mais conhecimento sobre esse assunto, ok? E para a gente saber um pouco mais, a gente vai finalizar a aula de hoje assistindo a continuação de um vídeo sobre os benefícios de uma construção sustentável, ok? Até a próxima e fique com o vídeo. Mas esse selo de sustentabilidade não vale só para prédio comercial, não. Vale também para residência. Aqui nesse prédio, no Jardins, em São Paulo, tem um apartamento que foi o primeiro a receber o selo residencial. Vamos conhecer? Olhando assim, nem parece que o imóvel tem quase 50 anos. Foram 2 anos de reforma para transformar cada cômodo dos mais de 400 metros quadrados. Paola, dona do imóvel, tem uma empresa de consultoria em sustentabilidade e queria fazer do apartamento um modelo a ser seguido. E é possível fazer um apartamento, né, moderno, bonito, inovador e sustentável. Para conseguir o selo, o apartamento atingiu 60 pontos numa escala de 0 a 100. Algumas medidas foram cruciais para atingir esta meta, como assinar a carteira de todo mundo que trabalhou na reforma e fazer com que apenas 10% de todos os resíduos gerados na obra fossem para aterro. Bom, a Maria Carolina é arquiteta que trabalha na ONG responsável pelo selo de sustentabilidade, tanto dos edifícios comerciais quanto de residência também, né? Nossa, quer dizer que casa também pode ter selo. Pode. Primeira vez no Brasil já temos um primeiro apartamento certificado. O que precisa para uma casa ser sustentável? Tem que reverter em economia financeira, tem que ser bom para o meio ambiente, então tem que utilizar menos recursos ou reutilizar materiais e tem que ser bom para as pessoas. Bom, já que na cozinha tem uma coisa muito interessante, que parece aqui a iluminação são lâmpadas, mas é só luz natural, né, Maria? Não tem nenhuma lâmpada aqui? Não. Como é que é? O teto que foi aberto aqui, é isso? Para entrar a luminosidade fora? Exatamente. E isso economiza? É possível porque esse é um apartamento que é um duplex. Então sim, tem a cobertura. A cobertura, então eles conseguiram fazer essa artimanha super importante. Os banheiros do apartamento também foram reformados. Tem a descarga Dual Flush, que é um equipamento super simples de você instalar. Então ela é 3 e 6 litros, né, para líquidos e sólidos. Isso reduz muito o consumo de água. E aqui tem a torneira com temporizador, né, que você liga, que aperta o botão e ela desliga sozinho depois que você... É automático, ela controla o fluxo de água. Todo o mobiliário da casa tem certificação que garante a origem e a legalidade da extração da madeira utilizada. Aqui a área externa do apartamento toda verde, né? É verde para tudo que é lado. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Isso aqui é a hortinha, né? Então, hortelã, manjericão, alecrim, tem cebolinha. O ideal é você realmente ter uma vegetação que, além de ser nativa, né, da região que você está, que possa ser comestível e reutilizada, né, na sua residência. Então, qual que é o mínimo de área verde? 20% é o mínimo. Da área externa. Da área externa. E aí, quanto mais você tem de área verde, mais ponto você ganha. Depois desta, outras 9 casas já receberam a certificação no país, que faz com que os imóveis sejam valorizados. A gente tem visto que tem sim uma valorização em torno de 10 a 15% de revenda ou de aluguel de imóveis que são feitos para investimento e tem uma velocidade maior de ocupação também. Por isso, a Paola fez questão de que o selo LEED fosse parar na prateleira da casa.